Que alegria estar com você mais uma vez, lição 7, já estamos no meio do trimestre, estudando Esdras e Neemias aqui no canal Classe de Professores. O tema dessa semana é nosso Deus Perdoador. Lá no capítulo 9 de Neemias, o povo confessa seus pecados e são lembrados aí das ações de Deus em seu favor e são levados ao arrependimento. Então, a gente pode falar, em primeiro lugar, nesta semana, de um tempo de confissão, porque logo após o fim da festa dos tabernáculos, os líderes reuniram o povo de novo, e eles agora, que tinham acabado de celebrar na festa dos tabernáculos, deveriam voltar a uma obra inacabada, que era uma obra de arrependimento e de confissão dos seus pecados diante de Deus. E nesta obra eles se humilharam perante Deus. E o texto de Neemias diz assim que eles jogaram pó na cabeça e vestiram pano de saco. Esta expressão é uma expressão usada pelos profetas do Velho Testamento para denotar um verdadeiro arrependimento, um profundo arrependimento, onde a pessoa exteriorizava este arrependimento. Eles ali confessaram não só os pecados deles, mas os pecados dos seus pais, que por causa desses pecados é que eles foram levados para a Babilônia anos antes como escravos. E esses pecados eram transgressão do sábado, idolatria e tantas outras coisas que nós sabemos, né? E diz o texto de Neemias que em parte do dia eles confessaram, e em parte do dia eles leram o livro da lei para fixar bem qual era a vontade de Deus. Isso é muito importante. Nós hoje temos uma dificuldade porque às vezes nós enfatizamos demais o estudo da Bíblia em detrimento da oração. Ou praticamos demais a oração e não estudamos a Bíblia. As duas coisas vão juntas. Eles confessaram, eles falaram, eles clamaram a Deus, mas ao mesmo tempo eles estudaram a palavra de Deus para saber qual era a vontade de Deus para a vida deles. Como é que ocorreu esta confissão, digamos assim? Logicamente foi pela oração. E quando a gente analisa lá Neemias 9, a gente percebe que na primeira parte da oração, o povo louvou a Deus. Toda oração, ela começa sempre com louvor a Deus. E especificamente louvou o nome de Deus como Criador, como Redentor, como mantenedor de todas as coisas. Na segunda parte, a oração já passa dos louvores a Deus para falar da fidelidade de Deus junto ao povo de Israel. Era comum naqueles momentos os profetas, os pregadores, os oradores relembrarem ao povo as ações de Deus na história do povo de Israel, do povo de Deus. Também relembrarem alguma coisa sobre a infidelidade dos israelitas na sua experiência, por exemplo, no Egito, no deserto, depois partes que nós conhecemos. Então, vem a próxima parte da oração, que era uma espécie de sermão também. Ela se concentra agora na vida em Canaã, quando os israelitas possuíram a terra que Deus lhes havia dado. E ao receberem tudo isto, eles não deram o devido valor aos dons e às dádivas de Deus. E esse é um problema também nosso. Quando tudo vai bem, quando nós somos, digamos, presenteados por Deus com muitas bênçãos, especialmente no campo das bênçãos materiais e das bênçãos físicas na saúde, nós normalmente somos ingratos, nós nos esquecemos. Então, nesta oração, sermão, eles foram relembrados desse aspecto para que eles que agora voltaram para a Terra Prometida, estavam restabelecendo suas relações com Deus, não esquecessem, não fossem ingratos como foram seus pais no passado. E finalmente, então, a oração deles louva a Deus de novo e faz uma petição. E a oração diz assim: agora, pois, ó nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e terrível, temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio. Então, eles clamam a Deus para que Deus continue a ampará-los nessa obra de reconstrução física, estrutural, moral e espiritual da nação. Então, para terminar, a gente poderia conversar um pouquinho com o nosso aluno, que essa é a parte importante da nossa lição, conversando um pouquinho sobre o povo de Deus que recebeu tantas bênçãos da parte de Deus, tantas delícias da parte de Deus. Até uma expressão
que o autor da lição usa, de edenização. Eles edenizaram. Éden é uma expressão bíblica, uma palavra cuja raiz está ligada à palavra delícias. Quer dizer, de coisas boas que nos acontecem. Então, o texto de Neemias diz que coisas que eram boas, que eram bênçãos, que eram Éden, na verdade se tornaram verdadeiros infernos para eles. A prosperidade material, a prosperidade na saúde e tudo mais, gerou para aquele povo, digamos assim, um resultado inverso. Bom, isso hoje não é diferente. Muitas vezes, pessoas que estão pobres, estão com dificuldades, eles vão para a igreja na quarta-feira, eles oram, eles clamam, eles pedem, e quando Deus lhes concede a bênção, eles não vão para a igreja nem no sábado. Eles esquecem dos favores de Deus. E aí, a pergunta que fica para a gente discutir aqui é o seguinte: as bênçãos, no caso do povo de Israel, se tornaram um fim em si mesmas, e não um meio para revelar Deus aos que estavam ao redor, porque o plano de Deus era que eles, sendo abençoados, teriam prosperidade material, teriam muitas bênçãos, e logicamente nações do mundo todo viriam para lá para saber o segredo dessa prosperidade, e eles iam testemunhar do Deus verdadeiro que lhes concedeu todas essas bênçãos. Mas isso não aconteceu, isso não ocorreu. Eles, de fato, inverteram as coisas. E aí vem uma pergunta, uma colocação que eu faria. O que nós estamos fazendo com as bênçãos que Deus nos dá hoje? Nós usamos para nós mesmos ou usamos para glorificar a Deus e falar dele para as pessoas? Discuta um pouco isso com seus alunos, a gente se encontra na semana que vem. Um abraço.